Boa tarde, estamos aqui, ou boa noite, né, ou bom dia. Estamos aqui para mais um vídeo, compartilhando um pouco da escritura, para não sermos tão longos. Eu quero ler nesse momento livro de Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 47. Este capítulo ele trata, né, a partir do versículo 8 do ano do jubileu. Deus instituiu isso para os israelitas e requer um tempo maior, mas vamos aqui fazer um corte a partir do versículo 47. Levítico 25, 47 diz assim: Quando a mão do estrangeiro peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que houver vendido, ou melhor, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou o seu tio, ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Eu achei muito importante isso aqui. Na época dessa escrita, né, a questão de ser vendido aqui como devido a uma situação, né, de necessidade, né, como diz o texto, né, quando a mão, e aqui acima está que quando um hebreu chegasse a empobrecer, e está aqui no versículo 39, quando teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás servir serviço de escravo. Então Deus estava, quando isso é na lei, né, a prescrição aqui, que chegasse um tempo em que um hebreu, né, empobrecesse, e o outro hebreu que tinha riqueza, e aquele que empobrecesse se vendesse para sobreviver, trabalhando como escravo, ele disse que ele não deveria, o estrangeiro, ou melhor, o hebreu não deveria considerar o outro escravo, nem exigir dele trabalho escravo. E Deus também previu no versículo 47, que foi o primeiro que nós lemos, quando a mão do estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, um estrangeiro, um não hebreu, e teu irmão, um hebreu, empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou ao peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro. Interessante, né? Depois que se houver vendido, haverá resgate. Mesmo depois que alguém, por uma circunstância econômica, né, financeira, empobreceu, né? O texto está dizendo que se isso ocorresse, né, quando isso ocorrer, e a pessoa se vendesse, né, para alguém, ou para o hebreu, como já dissemos, verso 49, ou aqui até mesmo ao estrangeiro, aí diz, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Aí diz,
um de seus irmãos o resgatará, ou o seu tio ou o filho do seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Graças a Deus. Ou seja, a gente pode ver aqui que não é uma coisa, né? E realmente não é. Essa questão de ficar subjugado, né? Ficar escravo. Ficar escravo. Sentido prático, né? Literário do texto. E a Escritura, né? A Bíblia Sagrada, ela é um livro de Deus, né? Ou o livro de Deus, assim cremos. E nós lemos aqui um texto do que Deus orientou ao seu povo, né? Aos israelitas, para que eles procedessem nessa situação, de que alguém chegasse a essa situação. Mas o importante aqui, o que eu vejo é que diz assim, haverá resgate. Se alguém por uma situação de falta de dinheiro chegasse a empobrecer, aí ele tinha o direito, né? Tinha o direito de ser resgatado por alguém da família, ou se ele chegasse a uma posição de adquirir riqueza, ele mesmo poderia fazer esse resgate. Aí você vai dizer, irmão, mas e o que isso tem a ver comigo hoje? Né? O apóstolo Paulo escreveu assim, na sua carta aos Romanos, né? Ele escreveu o seguinte, no capítulo 7 da carta aos Romanos, versículo 14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu estou lendo em Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos, diz o apóstolo Paulo, que a lei é espiritual. Aí ele diz, mas eu sou carnal. Vendido sob o pecado. Aí, mais um texto à frente, ele diz assim, no verso 15, porque o que faço não o aprovo, mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Me chamou a atenção quando está escrito assim, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E nessa mesma carta, no capítulo 3, 23, o apóstolo afirma, porque todos pecaram, não é? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, fazendo uma interpretação melhor, uma aplicação de Levítico, né? A situação lá descrita no livro de Levíticos, que quando alguém empobrecia e se vendesse, ficava escravo do outro, né? Trazendo para esse escrito do apóstolo Paulo, diz que quando afirma que todo ser humano pecou, e ele mesmo declara no capítulo 7 que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, significa que nós somos vendidos, estamos escravos do pecado. Mas o bom é que lá havia resgate. E agora, para nós? Eu quero ler no escrito agora do apóstolo Pedro, capítulo
1, né, da primeira carta, a partir do versículo 17, diz assim: E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. Olha que coisa maravilhosa. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. E como foi esse resgate? Mas com o precioso sangue de Cristo. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Glória a Jesus. Então, o que é que nós estamos repetindo rapidamente, ou refletindo, desculpa, aqui? É que Deus estabeleceu para os hebreus, para hoje os israelitas, né, que quando alguém chegasse a empobrecer e a situação dele ficasse grave, né, e eles se vendesse a alguém para ficar debaixo, né, daquele jugo ali, tinha um tempo de resgate, né? A qualquer momento ele podia ser resgatado, mas eu não li o texto na íntegra, você pode ler o capítulo 25 de Levítico, e você vai ver que havia um ano chamado de jubileu. Quando chegasse naquele ano, havia ali uma redenção, um resgate, certo? E aí, quero terminar aqui, não quero... Aí depois nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo, afirma que todos pecaram, no capítulo 3 de Romanos, e no capítulo 7 ele diz uma declaração que eu acho interessante. A lei, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Aí ele diz abertamente, vendido sobre o pecado. Mas a maravilha, e o que eu estou trazendo para que nós reflitamos é que, assim como na situação lá de um hebreu que empobrecesse, e ele podia ser resgatado pelo irmão, pelo tio, ou por o filho do tio, enfim, um parente, e isso é o que acontece com Boaz, faz com Ruth, né? Mas para terminar aqui, o apóstolo Pedro traz um escrito falando sobre resgate. Ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, né, mas que por tradição recebeste dos vossos pais. E como se dá o resgate hoje para o ser humano em geral diante de Deus? Segundo o apóstolo Pedro, capítulo 1 da primeira carta, versículo 19, com o precioso sangue de Cristo. Então isso aqui nos diz, essa escritura nos afirma, que mesmo nós, toda a humanidade que pecou, ela estando em pecado, ela é serva do pecado, pode ser resgatada pelo sangue de Jesus, derramado na cruz, né? Lá no alto do Gólgota. Que Deus abençoe a sua vida, era essa meditação que nós tínhamos, né, nesse momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou deixar os capítulos, certo, na descrição do vídeo para você conferir.